Eles estavam mesmo atônitos, tristes, para crer na realidade da ressurreição. Mas Jesus não levou isso em conta. Depois de chamar a atenção, deu-lhes uma ordem: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que já tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Jesus acaba de repreender os discípulos, chamar a atenção deles, porque eles não creram na notícia que ele havia ressuscitado. E a Bíblia que diz que lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração. Agora notai bem, Jesus, embora lançados em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, Jesus sabia muito bem que era muito difícil para eles, naquele momento, de ter perdido o seu mestre, ter perdido aquele que eles acompanharam durante todo o seu ministério terreno. E eles estavam mesmo atônitos, tristes, para crer na realidade da ressurreição. Mas Jesus não levou isso em conta. Depois de chamar a atenção, deu-lhes uma ordem: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Por que Jesus deu essa ordem? Porque Jesus confiava neles. Jesus confiava neles. Confiou que eles iam prosseguir a obra que ele tinha anunciado, essa grande e sublime obra. É uma obra que nós também, eu e você, estamos empenhados nela. Você que está lá na última galeria, os que estão aqui embaixo, que estão no púlpito, todos nós, não é somente os obreiros, aqueles que têm uma carteirinha da convenção, não, todos nós, todos vocês são responsáveis pela expansão do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu disse que Jesus confiava nos discípulos. Jesus já tinha garantido isto em uma certa ocasião, quando ele sentiu-se rejeitado. Ele disse aos discípulos: eu fui rejeitado, rejeitaram a mim e a meu Pai. Mas, tem um mas aí, tem a diferença. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte de meu Pai hei de vos enviar, ele testificará de mim, e vós também testificareis, porque estivesse comigo desde o princípio. Então, por esta razão, por ele não ter abandonado Jesus durante seu ministério, é que eles tiveram condições de serem enviados. Aqueles que não abandonam a obra, então Jesus podia confiar neles. E a Bíblia diz que eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Pregaram por todas as partes. Agora, uma coisa importante, irmão, são detalhes que às vezes nós esquecemos. A Bíblia diz que Jesus, depois de falar com eles, ele assentou-se à direita de Deus. Deixou a terra, assentou-se à direita de Deus. Mas quando eles partiram, Jesus estava com eles. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então os sinais acompanharam os apóstolos. Acompanharam os apóstolos. É por esta razão que Jesus deu uma ordem, mesmo depois da sua ressurreição. Deu uma ordem aos discípulos: não ausenteis de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele não podia, tinha que ser revestido de poder. Jesus foi ungido com o Espírito Santo quando deu início ao seu ministério. Apenas o evangelista Lucas registrou que Jesus orou quando ele saiu das águas. Os outros não registraram que ele tivesse orado, mas Lucas teve esse cuidado. E tendo orado, veio sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea de pomba.
repousou sobre ele. Eu ouvi-se uma voz do céu que dizia: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Então ele orou para que acontecesse a unção do Espírito Santo na sua vida, para cumprir a profecia de Isaías: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Então o Espírito Santo ungiu a Jesus de Nazaré e batizou os discípulos com o Espírito Santo. Um outro detalhe, irmão: Jesus ungiu a Jesus de Nazaré. Ele não ungiu o Messias, ele não ungiu o Cristo, porque Messias já quer dizer ungido, e Cristo também é a mesma coisa, porque o Messias no hebraico e Cristo no grego, todos os dois vocábulos quer dizer ungido. Mas o Jesus de Nazaré, o Jesus homem, precisava ser ungido com o Espírito Santo. Então ele pôde ler essa passagem na sinagoga de Nazaré, quando foi da oportunidade para ele ler a palavra de Deus: o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim. E ele foi sempre conduzido pelo Espírito Santo. E nós vamos estudar esse trimestre o movimento pentecostal. E espero que nesse trimestre, eu falei lá em casa hoje, espero que no final desse trimestre eu tenha melhorado muito a minha vida espiritual com essa lição. Temos que melhorar. Uma vez eu tive numa escola dominical, no final do trimestre, e o professor, depois daquela lição, ele perguntou aos alunos: quero saber em quanto por cento vocês melhoraram depois dessa lição. E um dos alunos respondeu: eu creio que eu melhorei 30%, porque eu deixei de fazer muita coisa errada que eu fazia, agora não faço mais. Então acho que eu melhorei 30%. Então é bom a gente estar sempre melhorando, né, irmão? Sempre melhorando na presença de Deus. Então o Evangelho, irmão, teve a sua expansão. E nós vemos o progresso, o crescimento dessa igreja aqui. Eu creio que os obreiros mais antigos aqui, eu e meu amigo pastor Suete, porque nós começamos junto há mais de 60 anos, né? Trabalhando para o Senhor. E nessa obra fomos entrando para a escala de trabalho do mesmo dia, consagrado para o diaconato no mesmo dia, consagrado para o presbitério no mesmo dia. Então nós estamos caminhando e vendo o progresso da obra de Deus aqui em Volta Redonda, e também no campo missionário nós vemos a expansão do Evangelho. Quando eu aceitei Jesus aqui, não tinha nenhum templo construído, pastor Rima, nenhum templo. Tinha 3 congregações apenas. Uma funcionava nas Mangueiras, em casa do irmão Raimundo Alves. Outra congregação funcionava em Pinheiral, em casa do irmão José Pedro Ferreira. E a outra na Água Limpa, num salão alugado pelo irmão Alacrino Cabral. Era casa de família. E eu estava aqui no primeiro aniversário do templo antigo, já trabalhando como novo convertido. Me deram serviço, pastor, esqueceram que eu era um novo convertido, que eu não era batizado. Fiz parte de uma comissão de recepção e hospedagem para o primeiro aniversário do templo antigo. E o obreiro chegou perto de mim: Diniz, você está numa comissão aí, para a festa do templo, comissão de recepção e hospedagem. Eu falei: mas eu não posso, eu não sou batizado ainda, sou novo convertido. E ele pôs a mão na cabeça. Ih, rapaz, não pensamos nisso, hein? Agora deixa, agora trabalha. Então começamos a trabalhar nesta obra. Vemos o progresso da obra de Deus, crescendo, trabalho missionário, e muitas bênçãos nós recebemos durante esse tempo que nós estamos servindo a Deus. E continuamos, realizando a obra de Deus. Já tem alguns anos que eu estou jubilado, mas jubilado da direção de igreja, mas não do Evangelho, porque é um prazer, nós estamos falando da grandeza do reino de Deus. Glória a Jesus. E eu quero deixar um pequeno poema aqui, que eu fiz quando essa igreja completou 70 anos. Um pequeno e simples poema. Não sou poeta, mas me veio a ideia de fazer um pequeno poema. Quero passar para vocês. Um dia aconteceu, nesta terra hospitaleira, uma semente foi plantada, ministério de Madureira. A semente germinou-se, tornando-se árvore frondosa, que abriga em sua sombra qualquer alma sequiosa. Suas raízes profundas extraem a água mais pura, para mitigar a sede da infeliz criatura. Seus galhos, outrora tenros, hoje são firmes e fortes, e os seus ramos se estenderam para o sul
e para o norte. Esta árvore cresceu tanto que quem galgar a sua copa avistará os seus frutos do Brasil até a Europa. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Clésio Gomes, vice-presidente da CADEV. Estou vindo aqui primeiramente para agradecer por você ter participado conosco desse culto online, ter escutado esta palavra que eu tenho certeza que fez grande diferença em sua vida. Gostaria de te pedir que você não deixe de compartilhar esse vídeo, que você se inscreva em nossos canais e agradecer também a todos aqueles que têm ofertado com amor na obra de Deus. Através das suas ofertas, nós iremos conseguir expandir os nossos campos, as nossas igrejas, as nossas congregações, e nós contamos com a sua ajuda. Seja um ofertante fiel, seja um dizimista fiel da casa do Senhor, para que juntos possamos fazer com que a obra de Deus continue crescendo. Deus abençoe a todos vocês.